A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para juntos, contribuirmos com algum conteúdo para a Escola Bíblica Dominical nessa aula de orientação sobre esse trimestre que tão proveitoso, falando sobre os dons espirituais e ministeriais. E a base dessa lição é relacionada não somente ao recebimento dos dons, mas também à sábia utilização dos dons espirituais. Os dons espirituais que são uma ferramenta, ou ferramentas para o trabalho, para o serviço do Senhor. A gente sabe que todo profissional precisa de ferramentas, para ele trabalhar. E nós, no trabalho do Senhor, no reino de Deus, nós precisamos, fazendo essa comparação com os profissionais, nós precisamos das ferramentas necessárias para fazer a obra do Senhor. Então a lição de domingo próximo é a lição de número 3, 18 de abril de 2021. Título da lição: Dons de Revelação. Dons de Revelação. Sabemos que essa classificação que é feita é uma classificação didática. Existem os dons de revelação, os dons de poder, os dons de elocução verbal. Então, é uma classificação didática, ou seja, para que a gente possa ter um conhecimento prático. Os estudiosos os teólogos organizaram essa classificação em três, temos 3 dons em cada classificação. É claro que a Bíblia fala de outros dons, mas na nossa classificação da revista nós teremos essa classificação de 3 dons para cada etapa, ou cada classe, melhor dizendo. Então, os dons de revelação, eles são basilares para a Igreja do Senhor, para a obra de Deus, para o bom andamento da obra de Deus. Esses dons de revelação, eles são basilares porque eles estão relacionados à preparação para a utilização dos outros dons e também para o julgamento dos outros dons. Então a gente precisa entender que esses dons de revelação, eles são a base para o andamento de um culto, o andamento de um ajuntamento cristão, de um ajuntamento na igreja, ou até mesmo fora dela. Então, nessa classificação dos dons de revelação, nós temos aqui 3. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui o texto áureo, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, a função primordial dos dons é a edificação da igreja. Essa expressão edificação dá a ideia de um edifício, de uma obra, de um prédio sendo construído. Então, a igreja ela é edificada, ou seja, ela é construída estruturalmente, com a utilização sábia dos dons espirituais. Verdade prática diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, os dons de revelação são indispensáveis, porque no tempo em que vivemos, um tempo de engano, esses dons revelam a mentira,
revelam a heresia, né? Revelam o engano. Então muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas igrejas vivem enganadas por falta da manifestação ativa dos dons de revelação. Amém? Então nós vamos para o corpo da lição. Não vamos fazer a leitura bíblica, né? A leitura bíblica em classe está 1 Coríntios 12, 8 a 10, Atos 6, 8 a 10 e Daniel 2, 19, 22. Apenas o texto de 1 Coríntios 12 é interessante porque relata, né, os dons de revelação. Verso 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos e a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Então nós vamos falar sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos que estão dentro dessa classificação dos dons de revelação. Tá bom, irmãos? Então, vamos para o primeiro dom, né, dessa classificação, a palavra da sabedoria. No grego, essa expressão palavra da sabedoria é logos sophia. Logos sophia. Logos é o verbo, a palavra. Sophia é sabedoria, né, no grego. Então, esse dom, né, da palavra da sabedoria, ele está relacionado àquilo que os gregos já buscavam, né? Isso é interessante. Os gregos já buscavam a sabedoria, a palavra da sabedoria, no que eles chamaram de filosofia, né? A filosofia é a busca pelo bem viver, né? A filosofia é a busca de respostas para as questões do ser humano, é a busca da sabedoria, da verdade absoluta, da sabedoria absoluta. Então os gregos já buscavam a palavra da sabedoria. E naquela época, quem tinha a palavra da sabedoria, eles chamavam de filósofos. Os filósofos eram os sábios. Mas nós temos uma resposta bíblica para esse anseio do ser humano, né? O anseio pela sabedoria. E essa resposta está no próprio Deus. O próprio Deus, ele, através da manifestação dos dons espirituais concedida pelo Espírito Santo, ele dá ao cristão, ao crente, a palavra da sabedoria. Então entendemos que a sabedoria que os gregos buscavam na reflexão, na verdade essa sabedoria está no próprio Deus. E o próprio Deus nos concede, o próprio Pai nos concede, através do Espírito Santo, o dom da palavra da sabedoria, concede à igreja. E o que seria esse dom da palavra da sabedoria, né? Há algumas controvérsias entre estudiosos, mas a maioria concorda que a palavra da sabedoria, ela está relacionada a um conselho, né? A um conselho divino dado através de quem possui esse dom, né? A palavra da sabedoria, ela é uma palavra que ela destrói conflitos, resolve conflitos na igreja, né? Ela está muito relacionada ao aconselhamento. Tem pessoas que têm uma capacidade, né, de aconselhamento que outras não têm. Tem uma capacidade para aconselhar, para transmitir uma palavra pacífica, né, que traz, digamos, a resolução de algum problema, né, dentro da igreja. Então a palavra da sabedoria, nos diversos livros, né, comentários que nós lemos, há essa convergência para o aconselhamento, entendeu?
A lição coloca a palavra da sabedoria também, não somente no âmbito do aconselhamento, mas também no âmbito da questão de tomar decisões, né? É uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, né? Seria mais abrangente, mas está dentro também do escopo de aconselhamento, né? E quando você é procurado por alguém, né, que está com um problema muito difícil, essa capacidade dada por Deus de orientação a esta pessoa, né, que precisa tomar uma decisão, ou a própria pessoa que possui o dom toma uma decisão, né, num momento difícil. Então, a palavra da sabedoria, ela é uma questão prática, né? Está relacionada mais à questão da vida prática. Então, a própria Bíblia, né, ela nos orienta com relação ao aconselhamento, né? O próprio Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, né? Quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente vê a manifestação do conselho de Deus entre os homens, né? Jesus sempre tinha uma palavra de conselho e de orientação. Então, existem pessoas que têm essa capacidade de orientar, né, para que as pessoas tomem uma decisão certa, e também essas pessoas que têm essa capacidade, esse dom, tomam decisões certas em prol da obra de Deus, né? Então, a palavra da sabedoria está relacionada a um conselho, a uma tomada de decisão sábia para situações emergenciais, né? É importante o líder, né, buscar este dom, tá, irmãos? O líder precisa buscar esse dom, porque o líder está sempre tomando decisões e ele precisa tomar decisões sábias. O líder está sempre aconselhando, ele precisa aconselhar sabiamente. Amém? Então, a palavra da sabedoria na Bíblia, né, nós temos aqui alguns exemplos, né, de pessoas que manifestaram esse dom, né, na Bíblia Sagrada, mas os irmãos, no decorrer da aula, né, vão trabalhar isso. Por exemplo, nós temos José, né, e tantos outros homens, né, o próprio Daniel, né, que também tinha essa capacitação dada por Deus para aconselhar, né, homens que aconselhavam reis, né, homens que davam conselhos, direcionavam até os reinos, né, como conselheiros do rei. E é uma questão muito ligada à liderança, tá, irmãos? A palavra sabedoria, ela está ligada muito à liderança, né? O próprio número 3 do tópico 1 diz o seguinte, né? Uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, precisamos de pessoas sábias para aconselhar pessoas a tomar decisões e para tomar as suas próprias decisões na liderança. As lideranças precisam, né, desse dom da palavra da sabedoria. O segundo dom é a palavra da ciência, né, que é logos gnose, tá? Logos, que é a palavra, que é o verbo, né, que é há vários significados, mas no caso aqui é a palavra, e gnosel, que está relacionado ao conhecimento. Então, esse dom, ele está relacionado a algo profundo, a um conhecimento profundo das verdades divinas. E ele é um dom que contrapõe o pensamento gnóstico. Na época do Novo Testamento, circulava entre o mundo helenístico, o mundo grego, o pensamento do gnosticismo, né? E o gnosticismo, um dos pontos defendidos pelo gnosticismo
o sábio deveria conhecer as profundezas do conhecimento, né? A profundidade do conhecimento. Para os gnósticos, o conhecer, né, estava relacionado à profundidade do conhecimento. Então, a resposta bíblica em relação a esse anseio é o dom da palavra do conhecimento. O que é o dom da palavra do conhecimento? É um dom que está relacionado a questões profundas, né? Ao ensino de verdades profundas da palavra de Deus. Tanto a palavra da sabedoria quanto a palavra do conhecimento, elas estão relacionadas à palavra de Deus, né? Então, conhecer as profundezas de Deus. Nós devemos entender que a função do dom da palavra da ciência é descobrir questões que, né, vamos dizer assim, questões que são misteriosas, né, ou que uma pessoa comum não consegue descobrir. Então, é um dom que perscruta as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, aquilo que Deus, claro, permite que seja revelado. Numa questão, né, coletiva, mas também com a manifestação pessoal, né? A função, de acordo com a nossa lição da palavra, da ciência, não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos, né, do tabernáculo, ou seja, coisas triviais, não é isso, né? Não é questão de curiosidades, mas questões cruciais, né? Aprofundar-se na revelação da palavra de Deus. Exemplos bíblicos da palavra da ciência, por exemplo, o profeta Eliseu, né, foram revelados nos planos de guerra do rei da Síria. Então, essa palavra do conhecimento também está relacionada à questão de desmascarar o projeto do inimigo, né? É uma questão, é um dom que ele... através dele o Senhor revela os projetos do inimigo, né? Todas as ações planejadas, né, contra a igreja. Então a pessoa que tem esse dom, ela tem essa sensibilidade, né? Ela consegue, através da revelação do Espírito Santo, entender, né, propósitos, projetos do inimigo contra a igreja, contra a vida, né, de uma pessoa, e também revelar aquilo que está oculto na própria pessoa, né? Essa capacidade que o Espírito Santo tem de revelar aquilo que está oculto na pessoa, né? Ou numa organização, né? Aquilo que está no coração da pessoa, que só Deus pode revelar. Ele utiliza-se, né, desse seu instrumento, né, para revelar aquilo que está oculto. Então, esse dom da palavra da ciência está relacionado, né, a todo esse campo aí, as profundezas de Deus, né, questões de difícil interpretação bíblica e também questões pessoais, né, de práticas pessoais, né? Os irmãos mais antigos na igreja já presenciaram isso, né? Pessoas que têm a sua vida revelada por Deus, né? As suas práticas, o seu cotidiano, aquilo que está no seu coração, o Senhor, através de um servo seu, né, revela aquilo que está no coração da pessoa, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. É um dom muito necessário, porque ele faz com que aquilo que, né, é enganoso, né, venha à tona, né? A própria Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na casa de Deus. Então o Senhor sempre revela, né, aquilo que está oculto. E para terminarmos, irmãos, um dom que eu particularmente considero crucial para a igreja, que é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espírito, ele é crucial.
Uma igreja que não tem o dom de discernimento de espíritos é uma igreja que está vulnerável, né? Muito vulnerável à atuação de espíritos, até mesmo espíritos malignos, né? Então, a gente precisa desse dom na igreja, porque a gente precisa do dom do discernimento para julgar aquilo que é cantado, aquilo que é pregado, né? Aquilo que é profetizado. O dom do discernimento de espírito, ele é uma ferramenta que Deus deixou para fiscalizar os outros dons, né? Então é importantíssimo. Um certo escritor diz que todo pastor precisa do dom de discernimento de espírito. Todo líder precisa desse dom. Na verdade, o Senhor distribui conforme a necessidade, né? Mas nós precisamos na igreja do discernimento de espíritos para não sermos enganados, principalmente nesses dias em que vivemos. Então, o discernimento de espírito, ele vai detectar o espírito, né, que está movimentando, ou que está movendo, ou impulsionando a ação de uma pessoa, seja essa ação profética, seja essa ação, né, através de uma pregação, seja um ensino, seja, né, uma literatura, seja uma música, um hino. Quem tem discernimento de espírito, ele cuida dessa fiscalização, vamos dizer assim, né? Fiscalizar a origem da prática, porque nós somos muito levados pelo que ouvimos e vemos, mas o discernimento de espírito, ele vai identificar a origem, a raiz da prática que está sendo feita na igreja. Então é importantíssimo o dom de discernir os espíritos, para que a fonte das manifestações espirituais elas sejam identificadas, porque sabemos que o inimigo das nossas almas, ele tem a capacidade de enganar, de mentir, de subtrair, de torcer a palavra. Então quem tem, né, o dom de discernimento de espírito, ele tem essa capacidade de perceber a ação do inimigo, né, por trás de uma suposta boa ação, vamos dizer assim. A ação do inimigo por trás de uma suposta boa ação. Então precisamos discernir as fontes das manifestações espirituais e precisamos discernir as manifestações espirituais. Nem tudo que a gente vê por aí é de Deus, né? A gente não pode aceitar tudo como se fosse de Deus, né? A gente precisa ter um filtro e analisar tudo e reter o bem. Então, o dom de discernimento de espírito é esse dom que vai julgar os outros dons, né? Ele vai julgar as manifestações, ele vai julgar a fonte, não vai julgar as pessoas, mas vai julgar a fonte, vai julgar, ou seja, analisar. Através desse dom, Deus, ele revela a fonte, né, e o discernimento das manifestações. Nós precisamos dessas manifestações, mas precisamos analisar, né, a origem e a fonte das manifestações espirituais na igreja, para que não venhamos ser enganados, iludidos, ludibriados. Precisamos estar atentos. E a base do discernimento espiritual é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a base para todos esses dons, né? Esses dons de revelação, tanto da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, como do discernimento espiritual, estão como, né, tem como base a palavra de Deus. Então todos nós precisamos estar firmados na palavra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, né, e tenham aí uma boa aula, né, que o Senhor venha falar poderosamente, né, nesse domingo, que os irmãos, por certo, estarão aprofundando mais o assunto. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.